Hoje o Mercado e Companhia dá continuidade à série de entrevistas do Canal Rural com os governadores dos principais estados do agronegócio brasileiro. E quem participa ao vivo desta edição conosco é o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. Governador, muito boa tarde e obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado, Kelly, eu que agradeço. Um prazer estar falando contigo e todos aqueles que nos acompanham aí neste momento no Mercado e Companhia. E é sempre um prazer prestar contas, informações daquilo que nós estamos desenvolvendo aqui no estado de Mato Grosso. Muito bem, governador. Gostaria de começar com o senhor a nossa conversa tratando de Covid-19. Como é que estão as medidas de combate ao novo coronavírus em Mato Grosso? E o senhor emitiu um decreto com recomendação às prefeituras do estado para que não adotem medidas de isolamento. O senhor tem data para acabar com a quarentena no estado? Olha, Kelly, na verdade, o nosso decreto, a gente criou o seguinte parâmetro. Primeiro, antes de falar sobre ele, a gente tem visto no Brasil, nessas últimas semanas, nos últimos meses, uma grande divulgação dessa pandemia mundial, que é correta, que tem que tomar todas as medidas, mas, ao meu ver, existe uma superexposição, o que está causando medo, pânico, e no meio do medo, do pânico, eu tenho visto aí muitas medidas sendo tomadas, ao meu ver, um pouco de forma antecipada, fora do tempo. E eu vou dar um exemplo disso. Nós temos cidades aqui no Mato Grosso, no Brasil, até estados brasileiros, que não tinha nenhum caso ainda confirmado e prefeitos, alguns governadores, declararam lockdown, fechamento de comércio, de atividade econômica. Ora, as bolas, como é que você vai criar grandes medidas restritivas se você não tem nenhum caso ainda confirmado? Então, isso é uma antecipação, sim, de uma medida que é correta, que é necessária, mas ela tem que ser aplicada no momento certo. É igual o remédio, você tem que aplicar o remédio, não é porque você vai entrar no meio da floresta que você vai tomar a vacina da cobra, anti-rara. Você tem que tomar a vacina se você for picado de cobra. Então, nós precisamos, no Brasil, ter um pouco de calma, tomar as providências necessárias. Então, foi isso que o governo fez. Eu vi muita gente também tentando fazer previsões, que o pico seria no final de abril, que no início de maio seria um caos absoluto no Brasil inteiro. Nós, aqui em Mato Grosso, o Ministério Público chegou a divulgar uma nota que ia morrer mais de 8 mil pessoas aqui no estado, que no Brasil seriam 620 mil mortes. Então, houve um excesso de divulgação de algumas informações que não tinha base científica nenhuma, era exercício de futurologia, previsões, e aí as cartomantes acertam e erram também, como muitas dessas pessoas acertaram, mas a maioria errou. Então, no estado, o que nós fizemos? Adotamos um critério objetivo, que é o seguinte: leito de UTI disponível para a nossa população. Enquanto nós tivermos uma taxa de ocupação desses leitos de UTI menos que 60%, nós estamos recomendando aos prefeitos que não adotem medidas restritivas, mas que, ao mesmo tempo, adotem todas as medidas para evitar aglomerações de pessoas, obrigatoriedade de máscara. Nós fomos, o primeiro estado brasileiro que tornou o uso da máscara obrigatório. Criamos uma multa, estamos fiscalizando. Hoje existe uma adesão gigante no estado do uso. Você entra em alguns estabelecimentos comerciais aqui na cidade de Cuiabá, 100% de funcionários, clientes usando máscara. Então, isso está permitindo, até o presente momento, que nós tenhamos uma taxa de ocupação das nossas UTIs de 4,8%. Ou seja, 95% das minhas UTIs exclusivas para o Covid-19 estão desocupadas. Estão lá paradas, com gente, com equipe, aguardando alguém precisar desse atendimento. Tomara que não precise, mas o governo tomou medidas para ampliar, criar novos leitos de UTI, e com isso a gente tem a segurança para continuar trabalhando e adotando as medidas que possam evitar uma transmissão mais acelerada do vírus aqui no estado de Mato Grosso. Vou pegar a deixa da sua última frase. O senhor disse que a gente tenha condições para continuar trabalhando. Isso significa que o estado de Mato Grosso já tem data para o fim da quarentena? Eu lhe pergunto isso também como base em uma reportagem que li, que o senhor tem a intenção de que as escolas retomem as aulas agora, no dia 4 de maio já. Isso é verdade? Na verdade, nós íamos sim retomar as aulas agora no dia 4 de maio. Ouvimos os prefeitos, consultamos aí os 141 prefeitos de Mato Grosso, 90% deles preferiam adiar mais um pouco. Falamos com o Ministério Público, ouvimos alguns pais, algumas entidades,
E talvez movido pelo medo, a maioria das pessoas não queriam. E um governo, ele também é feito de decisões que respeitam a vontade da população. E a maioria das pessoas estava com vontade de continuar ainda com as aulas paralisadas. O governo, então, deu um passo atrás e suspendeu essa decisão de voltar às aulas agora no dia 4, no dia 5, e vamos aguardar um pouco mais para fazer essa retomada. Enquanto isso, nós estamos com a aula via internet, Sim. Imprimimos material didático, mandando para casa, para a gente minimizar o impacto disso na educação estadual. Eu pergunto isso porque a retomada das aulas tem bastante conexão, por exemplo, com a agricultura familiar, dada o fator merenda, mas a gente vai chegar nesse ponto lá na frente. Eu ainda gostaria de ter clareza sobre a questão da quarentena e isolamento social. E no estado de Mato Grosso, então, fica claro que a decisão vai ser tomada pelos prefeitos. E aí eu gostaria de saber, o senhor teme que as decisões de isolamento sendo tomadas por prefeitos nós voltemos a observar interrupções na logística, como ocorreu lá em março, quando alguns municípios impediram entrada e saída de caminhão, por exemplo? Isso aconteceu em algumas cidades como Canarana, aí no seu estado. Diga para mim como vai ficar isto. Nesse momento, eu diria para você, Kellen, que os prefeitos já caiu a ficha, está todo mundo mais consciente. Hoje, eu diria que das atividades econômicas no estado de Mato Grosso, 95% delas estão acontecendo em regime de normalidade. Então, o Estado está hoje trabalhando nas suas atividades econômicas, num excelente regime de continuidade. O que nós estamos impedindo ainda no Estado, a maioria dos prefeitos, são reuniões, cinema, shows, festas, eventos, que, óbvio, é uma atividade econômica também, mas de menor impacto aí no dia a dia. Os bares ainda estão proibidos, restaurantes, mas comércio estão funcionando, indústria está funcionando, o agronegócio está funcionando, tem muita coisa funcionando. O governo, por exemplo, volta dia 11 agora a trabalhar 8 horas por dia em regime normal, deixando apenas as pessoas do grupo de risco em casa. Porque o parâmetro nosso agora, para voltar a ter restrições, é se crescer essa taxa de utilização. Porque o que tem que estar claro para as pessoas é o seguinte: o que a Organização Mundial de Saúde sempre diz? Você tem que fazer esses lockdowns, essas paralisações, para diminuir o crescimento da curva de contaminação, para que o sistema de saúde possa atender a população. Ora, se eu tenho hoje um sistema de saúde que está totalmente vazio, com 4,8% na UTI e 0,2% nos leitos de enfermaria, e nos próximos dias, nas próximas semanas, vão entrar novos leitos exclusivos para atender a esta enfermidade, por que eu tenho que fazer paralisação? Não tem lógica nenhuma. Agora, se crescer, se chegar a 40%, 50%, se bater a 60%, nós vamos tomar novas medidas restritivas para diminuir essa curva, então, de crescimento e aí não bater, ou se bater próximo de 100%, não ultrapassar a capacidade da saúde de atender a nossa população. Isso é o que é importante. Está muito claro, governador. E agora, para a gente avançar num outro aspecto, olhando mais para o setor agropecuário, diante dessa paralisia na economia, nas medidas de combate à Covid-19, quais os setores do agro mais impactados pela crise aí no seu estado e qual o socorro está previsto para estas áreas? Olha, o agronegócio, algumas áreas estão indo muito bem, a exportação de soja está indo muito bem, os preços nesse momento, em função do dólar, pelo menos o preço em real, eles também está bastante razoável, né? A gente tem aí alguns temores, o mundo vive um momento de muita incerteza, o algodão, ninguém sabe como é que vai, se os contratos firmados, grande parte da safra está vendida, a dúvida é, será que esses players internacionais, eles vão honrar esses contratos? Então existe hoje um oceano de incertezas face aos problemas que estão no momento e também uma incerteza maior ainda, porque ninguém sabe a profundidade e a extensão dessa crise na saúde pública e as consequências dela na economia, não só do Brasil, mas do planeta como um todo. Eu diria, Kellen, nós vamos viver tempos muito diferentes e provavelmente muito difíceis aqui no Brasil nos próximos anos. Agora, governador, para citar dois setores que nós mostramos aqui em reportagens no Canal Rural que estão sendo mais impactados por essa mudança na economia em função das medidas de combate à Covid-19, está, por exemplo, o setor leiteiro e reportamos também nesta semana aqui no Canal Rural o setor de suínos, com um prejuízo estimado pela Associação de Criadores aí do seu estado de R$ 70 por animais. Tem alguma medida específica para o setor de leite, para o setor de suínos, por exemplo? Olha, a Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, ela está nesse momento fazendo este mapeamento. Nós pedimos isso na semana passada. Nós estamos monitorando todos os setores para ver a queda de faturamento, para ver, inclusive, queda de preço que pode representar, colocar esses setores no vermelho, no prejuízo. E aí o governo tem o dever de adotar medidas, não para resolver isso, nós não temos essa capacidade, mas pelo menos para minimizar, para ajudar, né, para postergar pagamento de impostos, reduzir impostos, porque o governo também vai viver momentos de dificuldade. Nós tivemos agora, em abril, vamos fechar um mês, uma queda, né, de 15% já na arrecadação do ICMS comparado com abril de 2019. Então, o governo também vai passar dificuldades, mas no momento de dificuldade é importante que a gente faça alguma coisa, que ajude alguma coisa, e certamente nós faremos para estas cadeias que estarão mais vulneráveis ou foram mais impactadas aí por queda de preço, por queda de consumo. Tem uma data para esse programa de auxílio, por exemplo, de incentivo fiscal que o senhor mencionou, ser divulgada, já que esses setores demonstram um senso de urgência muito elevado? Primeiro, nós vamos terminar este mapeamento com os dados fechados de abril. Depois, nós vamos estudar o que é possível fazer, e esse possível a fazer, sob o ponto de vista econômico, tem um outro passo tão importante, que é o que é possível fazer sob o ponto de vista legal. Hoje, o Estado de Mato Grosso, e nenhum Estado brasileiro, ele pode dar qualquer incentivo fiscal que não seja aprovado antes lá no CONFAS. Se fizermos isso, eu, secretário de Fazenda, além de tornar nulo, né, de direito esta medida, ela sujeita o governador e o secretário de Fazenda a responder por um ato de improbidade administrativa face à Lei Complementar 160, que pacificou esse problema de incentivo fiscal no Brasil. Portanto, nós estamos, primeiro, fazendo estudo para ver o real impacto em todas as cadeias e as mais afetadas. Segundo, estudar economicamente o que é possível fazer e, aí, em terceiro momento, dar os passos para construir a legalidade dessa ação. Bom, vamos avançar então para mais um tema, governador. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso aprovou ontem o congelamento de preços da cesta básica enquanto perdurar a situação de calamidade pública por conta do novo coronavírus. Eu gostaria de saber se o senhor vai sancionar este texto. Olha, a Assembleia Legislativa, o Legislativo brasileiro, ele tem essa característica, né, ela não se importa com a legalidade, né, se é legal ou não, se pode ou não fazer esta medida. E eles, obviamente, é uma medida que eu concordo com ela, né? Não é momento de subir preço, mas não é papel da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, nem de Estado nenhum brasileiro, e nem do Congresso Nacional. Nós vivemos num país onde a liberdade econômica é um preceito constitucional. Não podemos tabelar preço, né? Não tem Assembleia Legislativa de Mato Grosso, nenhuma Assembleia, eu acredito que nem o Congresso Nacional tem esta prerrogativa, e nem o governo de Mato Grosso ou até o governo federal. Mas o legislador, ele faz a medida, né? E parece bacana, parece bonito, né? Nós vamos estudar, a Procuradoria vai estudar isso e vou saber qual vai ser a medida correta. Mas não é fazendo medidas de caráter popular, ou vamos ser claros, de caráter populista, que a gente vai enfrentar de uma maneira verdadeira e honesta essa crise que o país vive. Nós temos que tomar medidas sérias, corretas, e que produzam resultados efetivos. Senão, fica todo mundo jogando para a galera, e isso só vai virar confusão ainda maior para o nosso estado e para o nosso país. Governador, quando o senhor diz que vai estudar, o senhor ainda deixa uma lacuna para que, eventualmente, esse texto seja sancionado. A gente precisa lembrar que no setor agropecuário, esse incremento de demanda de alguns itens da cesta básica, para citar, por exemplo, o arroz e o feijão, remuneraram muito mais as cadeias produtivas nestes últimos meses, elevando, por exemplo, a renda no campo ou a competitividade do produtor. Sancionar uma medida como essa poderia gerar um sério dano ao setor agropecuário. De fato, tem essa lacuna quando o senhor diz que vai estudar a medida ou já está decidido, não vai ser sancionado? Kellen, eu não posso tomar uma decisão como governador e considerando a responsabilidade que eu tenho, né, e a maturidade que eu tenho, eu não posso tomar uma decisão porque eu ouvi dizer que a Assembleia está fazendo uma lei. Eu ouço dizer aqui todos os dias muitas leis que eles vão fazer, no final não aprova, no final vê um texto totalmente diferente. Por isso que, prudentemente e responsavelmente, quando eu sou perguntado
sobre alguma coisa que eu ouvi dizer, ou que alguém ouviu dizer que estão fazendo, eu digo, vou estudar, porque eu tenho que ver a redação final dessa lei, tenho que ouvir a Procuradoria, que é o órgão legal para dar esses pareceres, por isso que eu digo com clareza que vou estudar. Não estou me esquivando da resposta, mas eu estou sendo apenas responsável com o cargo que eu ocupo. Tá certo. Governador, vamos adiante então para mais uma pergunta. O setor agropecuário tem muitas para fazer ao senhor, muitas questões, e eu quero avançar para um outro tema. Mato Grosso é o maior produtor de etanol de milho do Brasil e o setor de biocombustíveis enfrenta uma severa crise por conta de redução de demanda, combinada com uma oferta abundante de etanol diante da maior produção da história, registrada agora em 2020. O governo do estado tem algum plano para socorrer este setor? Olha, eu disse, vale para o setor de etanol a mesma afirmação que eu fiz agora há pouco, que você perguntou sobre os suínos, sobre a cadeia de leite, né, que o governo está estudando isso com clareza. Há poucos dias atrás, né, nós tínhamos aqui, para você ter uma ideia, Kelly, a previsão que agora em janeiro, deve estar até pronto lá no órgão ambiental, 10 licenças de instalação para usinas novas de etanol aqui no estado do Mato Grosso, na transformação de milho em etanol. Óbvio, o setor que era uma das grandes vedetes de investimento no mercado brasileiro, aqui em Mato Grosso, com grande perspectiva, nós já somos o maior produtor disso, e crescer fortemente nos próximos meses e anos. Entra uma medida nova, entra uma situação nova, muda todo esse cenário. Até então, era um setor que tinha talvez a maior rentabilidade do mercado brasileiro hoje em termos de payback, de investimento, de taxa de retorno. Isso mudou. Agora, isso faz parte do risco empreendedor também. Não é porque o governo de Mato Grosso não tem a capacidade de socorrer todo mundo. Olha, eu vivo aqui, Keren, daquilo que eu arrecado para pagar as contas do mês, o salário, a despesa da saúde, da segurança pública e etc. Se isso também cai, quem é que vai me socorrer? Estamos esperando o governo federal, porque ele pode emitir papel, ele pode tomar dívida, né? Então, a nossa capacidade era limitada. Eu não posso aqui socorrer todo mundo. Agora, e há 2, 3 meses atrás, um ano atrás, que esse setor estava com a taxa de retorno altíssima, com rentabilidade altíssima? É hora também de suportar um pouco isso, né, em alguns setores. O governo tende a socorrer por capacidade apenas aquelas cadeias menores, porque essas pessoas não podem ir a banco, elas não têm crédito, elas têm grande dificuldade de sofrer esta alteração imposta por esse momento diferente. Tá certo. Governador, a gente acompanha as demandas do setor agropecuário diariamente aqui no Mercado e Companhia, no Canal Rural. No seu estado, uma das mais comuns é a questão de infraestrutura. Eu quero pedir para a produção colocar para mim uma informação que acaba de sair, governador, é que o TCE liberou o uso do FETAB no combate à Covid-19 em Mato Grosso. O relatório técnico é uma resposta ao ofício encaminhado pela Associação Mato Grossense dos Municípios. O FETAB vai ter uma parte do recurso destinado à Covid e aí a infraestrutura vai ficar para depois? Como é que vai ser isso, hein, governador? Olha, primeiro, é uma decisão que não vai alcançar o governo do estado de Mato Grosso. Já me foi trazido, primeiro eu acho também, tem que ouvir a Procuradoria do Estado, né, que é a nossa assessoria jurídica, né, que toma as decisões ou orienta as decisões sob o ponto de vista jurídico, e eu não vejo legalidade. O TCE não pode passar por cima da lei, e tem uma lei que diz claramente a aplicação desse recurso. Porém, eu já adianto, isso eu posso lhe afirmar, porque já tomamos essa decisão. Neste momento, o governo do estado de Mato Grosso não vai tirar nenhum centavo da infraestrutura que vem dos recursos do FETAB para investir em nenhum outro lugar, a não ser aquele que já vinha sendo outrora realizado. Governador, Nós não vamos aplicar esta orientação ou decisão do Tribunal de Contas do estado de Mato Grosso. Ou essa permissão, na verdade, não é uma determinação, é uma permissão. O governo vai continuar aplicando os recursos do FETAB na infraestrutura. Nesse momento, nós temos aí dezenas de ordens de serviços para asfalto novo, recuperação de rodovias, construção de pontes, que já foram emitidas as ordens de serviço agora no mês de março, pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, e neste momento nós temos dezenas de obras que já reiniciaram ou iniciaram no estado de Mato Grosso com a aplicação destes recursos oriundo do FETAB. O seu secretário, o secretário de Fazenda de Mato Grosso, Galo, recentemente disse que a arrecadação no estado deve cair 40% em maio. Como isso afeta os planos de investimento? Porque é uma queda de arrecadação bastante expressiva também, né?
Sem dúvida alguma, é uma queda gigantesca. O Brasil inteiro está experimentando isso. Nós estamos fechando o mês de abril, vamos fechar na casa de 15% o ICMS, uma queda em relação aos meses anteriores, não é em relação ao ano passado, né? Nós vimos janeiro, fevereiro e março num patamar de arrecadação, em abril nós estamos caindo aí 10% a 15%, e em maio a gente deve cair em torno aí desse patamar, que é uma estimativa, a gente não sabe ainda, né? Quando ele disse isso, foi algumas semanas atrás, nós estamos atualizando esses números semana a semana com dados reais de emissão de nota fiscal, então não é mais uma previsão esse monitoramento, mas nós vamos ter que fazer sim contingenciamento. O governo está cortando tudo aquilo que é possível cortar, mas neste momento, na data de hoje, não existe nenhuma orientação para suspender qualquer obra que foi reiniciada ou iniciada nesse ano no estado de Mato Grosso. Tá certo. Governador, uma das últimas questões que eu gostaria de fazer para o senhor é sobre a indústria de carnes. O seu estado cedia indústria de carnes e nós temos visto debate em outras regiões do Brasil e nos Estados Unidos sobre a presença da Covid-19 dentro dessas plantas e decisões que incluem o fechamento de unidades de produção. Qual é a visão do governo de Mato Grosso sobre este caso? Que estratégia vai ser adotada caso a doença seja verificada em unidades frigoríficas? Fecha a unidade ou continua a operação, governador? Olha, nós temos que tomar todas as medidas para evitar que isso aconteça. As empresas, né, nessa área de alimentos, elas já adotam severos protocolos, né, sanitários para permitir que os seus produtos alcancem os mercados internacionais. Então, não é um vírus, coronavírus, que tem uma transmissão específica, que tem natureza específica, que vai burlar esse protocolo. Agora, as pessoas contaminadas, elas provavelmente ou seguramente serão tiradas do ambiente de trabalho, elas devem estar dobrando os seus protocolos de verificação, de higiene, de asepsia, para evitar que isso aconteça. O governo, através das nossas instituições ligadas a esses controles, nós estamos orientando, estamos aumentando o nível de fiscalização, porque o dano econômico, se isso acontecer, ele é gigante. Nós vamos cooperar com essas empresas para evitar que isso aconteça, porque o dano será grande para as empresas e também grande para o governo, que com isso terá algumas consequências colaterais. Mesmo em algumas unidades em que todas essas questões de higiene são observadas, infelizmente foram constatados alguns casos da doença. Nos Estados Unidos, governador, 25% dos frigoríficos de suínos estão paralisados em função deste caso. Se houver a ocorrência da Covid em uma unidade no seu estado, ela vai continuar operando ou ela vai fechar as portas por um tempo? Eu não posso adiantar aqui essa decisão, ela não é uma decisão política do governador, é uma decisão técnica que vai seguir aí um diálogo feito com as instituições técnicas que garante a segurança alimentar e fitossanitária no estado de Mato Grosso, alinhado, né, com protocolos que já existem nesse setor e alinhados também com o governo federal que faz o controle, né, desses interesses do Brasil perante aos mercados internacionais. Não é uma decisão política do governador, será decisões técnicas para proteger o setor e a economia desses mercados. Governador, eu gostaria já de agradecer a sua presença e abrir o espaço aqui para o seu recado final. Obrigado, Kelly, obrigado a todos do Mercado e Companhia que nos acompanharam nesse momento. Foi um prazer falar com vocês. Posso assegurar a todos que estão nos acompanhando nesse momento, que o governo do estado de Mato Grosso tomou as medidas necessárias para garantir o atendimento a eventuais necessidades derivadas da contaminação pelo Covid-19. Nós estamos com um bom número de leitos disponível nesse momento, baixa taxa de ocupação, estamos trabalhando com razoável normalidade, estamos monitorando dia a dia o que está acontecendo nesse setor para que novas medidas, se necessário, possam ser alteradas, mas, por enquanto, estamos trabalhando com segurança, com máscara, com as proteções, para que isso também colabore com aquilo que é vital, que é produzir alimentos para fornecer para o Brasil e para o mundo, que é aquilo que Mato Grosso sabe fazer e faz muito bem. Muito obrigado, bom dia a todos, boa tarde a todos. Para você também, governador, muito obrigada pela presença.